Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou falar com vocês a respeito de batalha espiritual. Essa batalha existe, ela acontece todos os dias na nossa vida, mesmo que nós não enxerguemos ela, nós podemos sentir os seus efeitos. Isso porque o inimigo se levanta contra a nossa família, o nosso trabalho, na faculdade, no casamento. E muitas vezes, se nós não soubermos como lidar com essa batalha, nós vamos perder a guerra. Mas essa não é a vontade de Deus. O inimigo se levanta para destruir os planos de Deus, mas Deus também tem os planos dele, as estratégias. E nós vamos aprender hoje a respeito da batalha que Josafá, o rei Josafá, enfrentou, e eu tenho certeza que ao final dessa mensagem você vai saber direitinho o que fazer e como resistir ao inimigo para ele fugir de você. Amém? Antes disso, se você puder, inscreva-se aqui embaixo do meu canal, clique aqui no botão inscrever-se para você receber os vídeos novos que eu colocar. E do lado tem um botãozinho, um sino, clica nele também para você ser avisado aí no seu celular toda vez que eu colocar um vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Crônicas, o capítulo 20. E eu vou ler para você o versículo 1 e o 2, e o restante da mensagem eu vou lendo aqui junto com você, tá bom? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Aqui nós vemos que Josafá estava liderando o povo de Judá e ele estava agradando ao Senhor. Ele fazia tudo que era correto, tudo que agradava o coração de Deus, mas mesmo assim ele passou por lutas. E eu aprendo uma lição aqui. Por mais que nós sejamos fiéis, obedientes a Deus, nós passaremos por provações, por aflições. E Jesus disse isso, que enquanto estivermos aqui nessa terra, o mundo será cheio de aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor está do nosso lado. Se você já entregou sua vida para Jesus, agora você está do lado do vencedor. E Ele garante a tua vitória se você seguir o que eu vou te falar aqui, se você permanecer fiel ao Senhor. Amém? Então eu aprendo que Josafá, ele passou por essa luta porque de repente surgiu um exército, 2 exércitos vindo contra ele, com todas as forças. Era um exército muito numeroso. E nós vamos ver quais foram as estratégias que Josafá tomou para vencer essa guerra. A primeira delas é que Josafá intensificou a busca a Deus. Josafá buscou ao Senhor mais do que ele estava buscando. E aqui diz no versículo 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Essa é a primeira estratégia que ele tomou, buscar mais ao Senhor. Ele decidiu fazer um jejum, e não somente ele, mas ele proclamou um jejum em todo o Judá. E se você quiser vencer as batalhas que vêm contra a sua vida, você precisa estar firme na oração e no jejum. Você precisa buscar mais ao Senhor. Você precisa conhecer a palavra de Deus, e nós vamos te mostrar que Josafá conhecia muito bem a palavra de Deus. Mas há demônios, há potestades que vêm contra nós, que nós vencemos elas no jejum e na oração. E Josafá, então, a Bíblia diz aqui que ele teve medo. Na minha versão está escrito que ele ficou alarmado, mas talvez na versão da sua Bíblia aí está escrito que Josafá teve medo. Então o medo é algo normal. O medo vem no nosso coração e muitas vezes ele pode ser benéfico. Ele pode nos preparar para o que está por vir. Então Josafá, ele sentiu medo, mas o medo não paralisou Josafá. Então eu quero te dizer, por mais que você tenha medo, você não precisa ser dominado pelo medo. Porque a coragem não é a ausência de medo, mas é você fazer algo mesmo sentindo medo. Então faça o seguinte, continue buscando ao Senhor. Se você não tem buscado, comece a fazer um jejum. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube sobre jejum. Assim que terminar esse vídeo, você pode pesquisar, eu vou deixar lá na miniatura, no finalzinho, o vídeo que eu gravei sobre jejum, tá bom? Esse vídeo vai te explicar como você pode começar o seu jejum, como você pode fazer um jejum que agrada a Deus, tá certo? Então Josafá, ele entendeu que a melhor estratégia é buscar ao Senhor, porque na oração você encontra força, sabedoria para resolver os problemas, você encontra a unção que você precisa, sabe? Aquela capacitação, aquela força que vem de Deus, você precisa dela e ela vem através da unção. E quando você estiver passando por lutas, quando o inimigo se levantar contra você, a melhor forma de você dar o troco no inimigo é você orando mais. Quando alguém vier contra você, devolva amor, devolva perdão. Essa é a melhor maneira de você
vencer o inimigo. Amém? A segunda estratégia que Josafá tomou é que ele começou a exercitar a sua fé. E eu vou ler para vocês, está lá no versículo 5, que diz assim, ó: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Então Josafá começou a sua oração dizendo o seguinte: Senhor, Deus dos nossos antepassados. Ou seja, Josafá, ele colocou a sua fé na fidelidade de Deus. Ele começou a dizer: Senhor, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que faz pacto, que faz aliança com o seu povo, o Deus que promete nos abençoar. Se nós estivermos contigo, nós venceremos todas as batalhas. E é nesse momento que você precisa se lembrar: Deus, ele não é pego de surpresa por nada. Por mais que você recebeu essa notícia de surpresa, Deus já sabia. Ele já sabe dos planos do inimigo contra a sua vida. Ele já sabe o que vai vir, ele conhece o teu futuro. Mas por isso você precisa colocar sua fé em algo inabalável, que é a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias e a fidelidade de Deus duram para sempre. Então o Senhor não mudou. Você pode ter ficado com medo, atribulado, mas Deus continua firme e Ele deseja operar o milagre na sua vida. Então faça como Josafá, coloque a sua fé na fidelidade de Deus. E aqui a outra coisa que eu aprendo: Josafá colocou a sua fé na soberania de Deus, no poder de Deus. E olha o que ele continua dizendo: Não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Aqui Josafá, ele se lembrou de que Deus é poderoso, de que Deus fez os céus, fez a terra, e ele tem domínio sobre todos os reinos. A Bíblia diz que até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então não importa as circunstâncias que vêm contra você, você pode se apoiar na grandeza de Deus, na força e no poder dele. E muitas vezes o inimigo se levanta contra nós achando que a vitória já é dele, mas não é. Então ele coloca pensamentos de acusação, de derrota, de fracasso, para que você já entre na batalha como um derrotado. Ele usa pessoas para tentar te desanimar, mas ele sabe, porque ele conhece o reino espiritual. E ele sabe que Deus é infinitamente maior, mais poderoso do que ele. E eu me lembro aqui da história de Jó. O inimigo, ele falou para o Senhor: tira tudo que Jó tem, tira até mesmo a sua saúde, os seus bens, e vamos ver se ele vai te servir. Mas Jó, ele perseverou, ele permaneceu firme na fé. E quando ele terminou a sua jornada, quando passou aquele deserto, Jó, ele disse o seguinte: Senhor, agora eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Jó, ele teve os seus olhos abertos e ele conseguiu enxergar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é maravilhoso. Mas o inimigo, enquanto estava passando por lutas, ele usou os amigos de Jó, que por um tempo eles não estavam entendendo o que ele estava passando. E muitas vezes você está passando por uma luta tão grande e as pessoas da tua própria casa, da tua própria família, elas não vão entender. E elas podem então te tentar desanimar, mas você tem que perseverar, porque você já está contemplando a tua vitória, você tem fé. E às vezes a pessoa que está do seu lado, ela não está com a fé que você tem. Então persevere e continue crendo no poder de Deus, em que Deus está no controle de tudo. Amém? E por fim, Josafá, quando ele terminou a sua oração, ele disse o seguinte: Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia! Josafá, ele terminou a sua oração com esperança. Ele entregou todos os seus problemas, suas preocupações. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4 que nós não devemos andar ansiosos por nada, mas nós devemos entregar ao Senhor nossas preocupações e darmos glória a Deus. Porque nesse momento o Senhor vai começar a trabalhar por nós e Ele colocará uma paz no nosso coração que excede o entendimento. Nós não vamos entender por que estamos com tanta paz. As pessoas vão olhar para nós e elas vão pensar: por que você não está preocupado? Por que você não está ansioso com o que está acontecendo? E você vai dizer: porque eu já entreguei para Deus o meu problema. Esse problema não é meu mais, eu já coloquei nas mãos do Senhor. Amém? Então Deus vai colocar essa paz no seu coração. E aqui Josafá disse o seguinte: Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos ideia como vamos vencer isso, mas os nossos olhos estão voltados somente para o Senhor. Glória a Deus.
e que você possa também entregar o seu coração, suas preocupações, tudo aquilo que vem tentando roubar a sua paz. E aqui eu entendo uma coisa, que quanto maior a luta, maior o nosso sentimento de impotência. Às vezes Deus tira de nós todos os nossos recursos, tudo aquilo que a gente se apoiava. Sabe aquela pessoa de oração que você sempre corria? Ô, fulano, ora para mim. Ô, pastor, ora para mim. Parece que nesse momento você passa sozinho. Parece que Deus tira todas aquelas bengalas, sabe? Você fica se apoiando naquilo. Talvez é o dinheiro, talvez é as pessoas, é a igreja. E Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Deus. É assim que você vai crescer, é assim que a sua fé vai aumentar. Então tudo isso já é o propósito de Deus. Quanto mais você se sentir incapaz, mais Deus vai revelar o poder dele na sua vida. Assim Deus falou para Paulo: Paulo, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. E o próprio Paulo disse: olha, foi nessa fraqueza que eu enxerguei Deus melhor. E eu entendi que a graça de Deus é suficiente na minha vida. Amém? E a terceira estratégia que eu vejo que Josafá ele tomou, ele começou a viver em unidade. E olha o que diz o versículo 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Glória a Deus, essa é uma estratégia muito importante, manter a unidade. Aqui diz que todo o povo estava reunido junto, até as criancinhas de colo estavam juntas para buscarem ao Senhor. E eles então não ficaram divididos, porque esse é o propósito do inimigo. Ele quer dividir a sua família, ele quer dividir o ministério, que você fique longe dos irmãos de oração, ele quer que você fique longe do seu esposo, da sua esposa, nesse momento difícil. Que cada um fique no seu canto, porque assim vocês vão ser derrotados. Mas se vocês se unirem, se vocês unirem as suas forças, a vitória é garantida. E Jesus disse lá em Marcos capítulo 3, que um reino, se ele estiver dividido, ele não vai continuar existindo. Se uma família, se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não pode subsistir. Mas o contrário também é verdade. Se uma casa estiver unida, se você pegar na mão dos seus filhos, na mão da tua esposa, do teu esposo, e falar: vamos buscar a Deus, a vitória é garantida. Se você parar de reclamar do seu pastor, se você parar de criar contendas dentro da igreja, mas buscar soluções e falar: pessoal, vamos parar com isso e vamos começar a buscar a Deus, vamos nos unir, porque a vitória vai ser nossa. Eu tenho certeza que Deus vai honrar essa atitude sua. E a Bíblia diz no Salmo 133 que aonde o povo de Deus está reunido, ali o Senhor ordena a bênção. E foi isso que aconteceu com Josafá. Quando aquele povo estava reunido, eles então tiveram uma estratégia de começar a adorar a Deus. E essa é a quarta estratégia que eu quero ler para você, porque aqui diz que então, naquele momento, de repente, Deus levantou um homem que começou a profetizar. E ele começou a dizer que a batalha não era deles, mas aquela batalha seria de Deus. Deus tomou aquela batalha para ele. Eu quero ler para você a partir do versículo 17. Olha o que diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha que milagre maravilhoso. Deus falou para Josafá e para aquele povo que eles nem precisariam lutar, porque a vitória viria através da adoração. Muitas vezes, quando estamos passando por lutas, nós somos tentados a duvidar do amor de Deus, a duvidar de que Deus pode fazer, de que Deus é fiel. Nós começamos a olhar as circunstâncias e o inimigo sopra pensamentos errados na nossa mente. Mas quando nós começamos a adorar, o inimigo é derrotado. Porque quando você adora, você está exercendo a tua fé. Você está se apoiando no poder de Deus e não na sua capacidade. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria. Porque quando vem as lutas, nós queremos entender, mas como que vai resolver isso? O que Deus poderia fazer? Porque agora já estragou tudo, agora já está
tudo derrotado, sabe? Tudo destruído. Mas Deus sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma maneira. E aquele povo de Judá, eles não tinham realmente como vencer o inimigo, mas Deus venceu por eles. E enquanto eles adoravam ao Senhor, o Senhor fez com que eles ficassem cegos espiritualmente, e um começou a achar que eles eram o inimigo, e os dois lutaram entre si. E quando eles chegaram para ver o que aconteceu, eles viram somente cadáveres. Eles viram que os inimigos foram derrotados, sem que ninguém colocasse a mão neles. Então isso é o poder de Deus. Não fique limitado àquilo que você acha que é o certo. Ah, eu só sei que tem essa opção, tem a opção A, a opção B. Não, Deus tem a C, a D. Deus tem todas as opções porque Ele é Deus. Ele faz o impossível por você. E depois nós vemos que aquele povo se alegrou muito porque a vitória de Deus foi muito grande. E aqui a Bíblia diz que todas as nações ao redor de Judá, eles começaram a temer a Deus, a ouvir falar do que Deus tinha feito na vida deles. Eu quero te dizer, se tem pessoas que se levantaram contra você, pessoas que não acreditaram que Deus estava com você, simplesmente perdoe elas, não devolva o mal com o mal, não pague na mesma moeda, porque Deus tem algo na sua vida, e se você perdoar, se você continuar servindo a Deus, obedecendo ao Senhor, Ele promete sempre te abençoar, e as pessoas vão começar a temer e vão passar a confiar em Deus, ao ver no que ele fez na sua vida. Então essas foram as 4 estratégias que Josafá tomou para ele vencer aquela batalha espiritual, e eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória também se você obedecer a palavra do Senhor. E as 4 estratégias, só para a gente recordar, a primeira delas é que Josafá intensificou a sua busca por Deus. Ele orou mais, ele jejuou. A segunda, ele começou a crer na fidelidade de Deus. Ele se lembrou do que Deus fez no passado. Ele colocou a sua fé no Deus da Bíblia, o Deus que é o Deus de aliança, o Deus que promete e cumpre. A terceira, Josafá, ele viveu em unidade. Ele buscou se unir com todo o povo. Ele não buscou sozinho lá no seu quarto. Eu sei que tem momentos em que nós precisamos buscar sozinhos mesmo, porque ninguém está do nosso lado. Mas há momentos que nós devemos buscar a unidade. E Deus vai te dar sabedoria para fazer isso. E em quarto lugar, Josafá, ele começou a adorar ao Senhor, ele e todo o seu povo. E a adoração, ela rompe os céus, ela faz o inimigo fugir da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço.